Muito bem, senhores, cá estamos nós, dando continuidade à aula anterior, falando de placa ESP32 com o uso do protocolo LoRa. Então, senhores, na nossa aula anterior, nós tivemos a oportunidade aqui de conhecer o protocolo LoRa, né? Saber o que era o protocolo LoRa, quais são as características desse protocolo de comunicação sem fio, que é um protocolo que ele trabalha com baixa taxa de dados, baixo consumo de energia e outras características mais que nós tivemos oportunidade aqui de conhecer. Transmissão de dados a longas distâncias, beleza? E aí, logo depois que a gente viu isso aí, as características do protocolo, a gente inclusive falou a respeito das aplicações que são possíveis de você conseguir usando o protocolo LoRa com uma placa ESP32. Então a gente viu o quê? Que com o protocolo LoRa você pode implantar um sensor num local remoto, um local onde não tenha acesso Wi-Fi, internet, não tenha nada disso. Então você coloca um sensor naquele local, esse sensor ele vai coletar informações, as variáveis que for do seu interesse naquele local. Essas informações elas serão direcionadas para uma placa ESP32 que vai estar nesse local, correto? E essa placa ESP32, munida de um transceiver LoRa, ela vai transmitir essas informações para um outro transceiver LoRa que vai também estar ligado a uma outra placa ESP32. Nesse local aqui, ó, nesse local, aí você já tem o Wi-Fi. Tá? Por quê? Porque você coletou essa informação a quilômetros de distância, num local remoto, e trouxe essa informação para um local já não tão remoto, onde você já tem acesso ao Wi-Fi. Então, uma vez que essa informação coletada chegou aqui nesse local, você já pode, né, através da placa ESP32, conectar com Wi-Fi, onde você pode desenvolver uma interface web e monitorar esse local remoto aqui através do seu celular, por uma interface web qualquer. Tá bom? Então, senhores, essa é a ideia do protocolo LoRa junto à placa ESP32. Beleza? Deixando claro para os senhores, só lembrando aqui, que obviamente essa aula ela vai trazer todo o conteúdo necessário para você montar e desenvolver um projeto de comunicação entre dois dispositivos munidos do protocolo LoRa, beleza? Mas que também, obviamente, a finalidade dessa chamada que eu faço para os senhores, a finalidade dessa construção do conhecimento que a gente vem fazendo aqui é também divulgar um pouco do meu trabalho, tá? Da minha didática, do meu amadurecimento profissional como profissional de formação de educação profissional e falar do meu curso de programação de ESP32. Tá bom? Então, deixando claro para os senhores que eu tenho um curso, eu oferto um curso de programação de placas ESP32 e a ideia desse curso, senhores, não é ensinar você a criar projetos, tá bom? Nós sabemos que se você entrar na internet aí, existem vários sites que trazem vários projetinhos usando a placa ESP32, é um robozinho, é um projetinho de sensor ultrassom e outros sensores mais. Existem vários projetinhos prontos e a nossa finalidade aqui não é essa. A nossa finalidade aqui é preparar você para você conhecer essa ferramenta poderosa que é o microcontrolador ESP32, você conhecer a estrutura de hardware da placa ESP32 para você fazer o uso desse conhecimento desenvolvendo projetos de automação. Conhecer também a IDE Arduino, linguagem de programação. Se você não conhece linguagem C ou C++, você vai conhecer no treinamento que eu oferto de programação de placas ESP32. Então, essa é a finalidade, é tornar você um profissional de ponta para quando você estiver diante de uma demanda qualquer, tá? De uma proposta de desenvolvimento qualquer, de projeto, de automação, você esteja apto a desenvolver uma aplicação para atender uma determinada necessidade. Tá bom? Então, senhores, essa é a ideia do meu curso de programação de placas ESP32. Mas agora, vamos lá trabalhar aqui em cima do protocolo LoRa e dar continuidade ao nosso trabalho aqui.
Bem, senhores, eu sou o professor Roberto Campos e nessa aula eu vou mostrar para vocês como usar o LoRa, o protocolo LoRa, né, com a sua placa ESP32, usando a IDE Arduino. E eu vou trazer um exemplo prático para vocês aqui, né, de uma atividade que a gente vai fazer, não ainda nesta aula, mas aqui a gente já vai preparar o ambiente para a execução dessa atividade prática, onde a gente vai construir um LoRa Sender, que é um LoRa remetente, né? Ou seja, eu vou ter um dispositivo LoRa junto com uma placa ESP32, que vai ser o remetente, que vai enviar informação para um outro dispositivo LoRa com uma outra placa ESP32, que será um receiver, beleza? Então, para enviar e receber mensagens LoRa, com a placa ESP32, a gente vai usar o módulo transceptor, que é o RFM95. E como eu já disse na aula anterior, esse transceptor RFM95, assim como todo transceptor LoRa, ele é um transceptor porque ele tanto pode ser um sender, ou seja, um módulo transmissor em cima do protocolo LoRa, como ele pode ser um módulo receptor em cima do protocolo LoRa, beleza? Então vamos em frente aqui. Tá, esse daqui é o módulo que a gente vai trabalhar, o RFM95. E a gente vai conhecer mais detalhes a respeito desse cara aqui. Então, senhores, o LoRa Sender, a atividade, tá, que eu estou trazendo para vocês aqui como proposta, eu vou criar um LoRa Sender, onde ele enviará uma mensagem, uma string, que vai ser um olá, e em seguida ele vai enviar também um contador, tá bom? Ele vai ficar enviando uma contagem, 1, 2, 3, 4, 5. Essa contagem vai ser enviada do meu LoRa Sender para o meu LoRa Transceiver a cada 1 segundo. Então, eu vou ficar enviando a cada 1 segundo essa informação. E a gente sabe muito bem, eu já falei aqui, que não é recomendado que você trabalhe com o protocolo LoRa enviando mensagens atrás da outra, né? Que você não tenha um trânsito de informações muito grande. Mas como vai se tratar apenas de um exemplo aqui, então a gente vai fazer aqui. Então, senhores, eu vou enviar uma mensagem estática, que vai ser uma string, né, que eu vou enviar esse olá aqui, e vou enviar uma mensagem dinâmica, que é o contador, que vai ficar enviando cada número da contagem que esse contador vai estar executando a cada 1 segundo, tá? Do sender para o receive. Ok? Então, senhores, observem aqui, eu tenho aqui o meu LoRa, né, o meu ESP32 com o LoRa Sender, aqui eu tenho o meu ESP32 com o LoRa Receive, ok? A mensagem que eu vou mandar é um olá, beleza? Ou seja, uma mensagem estática, é uma string, né? Então, assim como eu estou mandando uma palavrinha, eu posso mandar uma frase, isso fica a critério do desenvolvedor, e vou mandar também aqui um contador, tá? Então, isso vai ocorrer de sender para receiver, beleza? Muito bem. Então, a mensagem vai partir do sender, chegando no receiver. Bom, antes disso, obviamente, a gente vai ter que adaptar o nosso ambiente IDE Arduino para trabalhar com LoRa. Então, a gente vai fazer o uso de uma biblioteca. E existem diversas bibliotecas disponíveis, utilizadas, né, para facilitar essa criação de pacotes em cima do protocolo LoRa com a placa ESP32. Mas, no trabalho que a gente vai executar aqui, a gente vai usar esta biblioteca aqui, senhores. A biblioteca Arduino-LoRa, tá bom? Essa biblioteca é de Sandeep Mistry, tá beleza? Ele é o desenvolvedor dessa biblioteca e, como eu já disse anteriormente aqui em outras oportunidades, é possível você baixar essa biblioteca também lá no site do GitHub, beleza? Mas, de antemão, eu também já estou deixando para vocês aqui, ó, o link de acesso ao meu Drive, onde essa biblioteca já vai estar disponível lá.
Então eu estou deixando o link aqui no vídeo, mas eu vou deixar o link também na descrição dessa aula aqui, para que os senhores possam ter acesso a essa biblioteca direto do meu Drive, onde ela já está baixada e pronta para você trabalhar. Então, uma vez que você baixa a biblioteca, eu já estou deixando ela lá descompactada, você vai pegar essa biblioteca, vai salvar ela na pasta Library, que é a pasta de biblioteca, da pasta Arduino que está aí no teu computador. Beleza? Procedimento que a gente já conhece, a gente já tratou aqui. Legal? Bom, uma vez que você leva a pasta, né, com essa biblioteca lá para a Library, para a pasta Library, do teu Arduino, da tua pasta Arduino aí na tua máquina, no teu computador, aí agora você vai fazer a instalação dessa biblioteca aqui na tua IDE. Então você vai fazer esse caminho aqui, ó, onde você vai vir aqui pelo Sketch, tá legal? Como eu estou mostrando aqui em cima, vai abrir o submenu onde você vai aqui em incluir biblioteca e depois você vai criar aqui no gerenciar biblioteca. Legal? Esse caminho pode ser feito também a partir aqui de ferramentas, porque dependendo da versão Arduino que você estiver trabalhando, você não vai ter aqui esse atalho Sketch aqui, tá bom? Então você pode vir aqui pelo ferramentas também. A gente já fez esse caminho a partir do ferramenta, onde a gente abre a tela aqui do gerenciador de bibliotecas, tá bom? Então, uma vez você abriu aqui o teu gerenciador de bibliotecas, você vai usar aquele procedimento que os senhores já conhecem, vai usar essa janelinha aqui para fazer a busca da biblioteca. Observem, eu escrevi aqui LoRa, aí você vai aguardar carregar, ele demora um pouquinho, tá? Alguns segundos. E aí vai aparecer para você aqui a biblioteca LoRa, e não esqueçam de observar, tá bom? Aqui a versão, né? Quem fabricou, ou melhor, quem desenvolveu essa biblioteca que a gente está trabalhando aqui, que é o Sandeep Mistry. Então, essa aqui é a versão da biblioteca que a gente vai trabalhar. Vocês vão instalar ela aqui, aguardar a instalação, e a partir daí, a IDE de vocês já está preparada para trabalhar com os arquivos de biblioteca lá na tua IDE Arduino. Beleza, pessoal? Bom, aqui agora a parte de hardware, né, onde a gente vai preparar o módulo transceptor. Então, senhores, esse transceptor, o RFM95, ele tem um probleminha, tá? Ele não é compatível com o protoboard. Ou seja, a furação na placa, onde você inseriria, ou deveria, ou deve inserir os terminais aqui, ó, para fixação do módulo transceptor numa placa PCI ou então no protoboard, esses furinhos aqui, eles têm um problema. Eles são muito próximos um do outro e não são compatíveis com a furação, por exemplo, de um protoboard ou de uma barra de pinos padrão, que a gente já está acostumado a adquirir aí nas lojas que vendem materiais eletrônicos. Então, senhores, o que você vai fazer? Tá? Você primeiro vai observar esse detalhe aqui, tá? Que a distância entre os pinos de uma barra de pinos como essa aqui é maior do que a distância entre os furos do nosso transceptor. Então, cara, nesse caso, você vai ter que adaptar o teu transceptor aos terminais aqui da barra de pino para você colocar ele numa posição de ou você possa fixar no protoboard ou fixá-lo numa PCI, numa placa padrão ou numa PCI que você desenvolva, tá beleza? Então, senhores, você vai ter que ter um certo cuidado aqui para você poder criar, né, essa propriedade hardware para você poder montar o teu circuito. Beleza? Eu recomendo para vocês aqui que vocês podem soldar alguns fios diretamente lá na plaquinha do transceptor. E aí, com esses fios, né, com essa fiação, se você for trabalhar com protoboard, né, que a princípio, sempre é ideal é você testar, né, primeiro o circuito. Então você trabalha com um protoboard, aí você fixa, né, o transceptor no protoboard através de fiação. Ou então você pode fazer o seguinte, você pode ir quebrando os pininhos da barra de pino e soldando individualmente na plaquinha do transceptor. Beleza, pessoal? Enfim, você vai ter que usar aí as tuas habilidades de eletrônico para você poder adaptar o teu transceptor à tua placa ou ao teu protoboard. Ok? Você pode também comprar uma plaquinha, existem placas que são chamadas de breakout board
E essas placas, elas adaptam o transceptor a uma PCI comum ou ao protoboard. Cara, mas não são muito fáceis de achar. Eu, por exemplo, não encontrei aqui na minha localidade e tive que adaptar mesmo os terminais soldando lá na plaquinha do transceptor, tá beleza? Mas aí vai ficar a teu critério, as tuas habilidades de desenvolvimento aí, para você poder montar a tua plaquinha no teu circuito lá junto com a tua placa ESP32. Então, senhores, esse chip, tá? Esse transceptor, essa plaquinha transceptor, ela requer o uso de uma antena, tá beleza? Essa antena vai ficar fixada aqui nesse trug hole identificado pelas letrinhas ANT. Algumas vezes, né, esse ANT aqui pode vir um ANA também, tá bom? Então aqui, ó, nesse trug hole aqui, nesse furo, você vai fixar a tua antena, tá bom? Então a antena, pessoal, ela nada mais é do que um pedacinho de fio, eu já vou falar aqui para vocês, tá bom? Então, olha aqui, esse pedacinho de fio aqui, que vai ser a antena, o comprimento vai depender da frequência que você for trabalhar. A gente já falou a respeito dessa questão de frequência e já vou relembrando vocês aqui, que aqui no Brasil a gente trabalha com o padrão ASIA de frequência, ou seja, o 433 MHz. Então, esse fiozinho aqui que você pode adaptar para ser a antena do teu transceptor, se for numa frequência de 868 MHz, esse fiozinho vai ter que ter 86,3 milímetros ou 3,4 em polegada. Se for 915 MHz, 81,9 milímetros ou 3,22 polegadas. E se você estiver trabalhando na frequência 433 MHz, que é o nosso caso aqui no Brasil, esse condutor, né, esse fiozinho aqui, vai ter que ter 173 milímetros, né, 1,1 milímetro ou 6,8 polegadas. Mas de antemão, pessoal, quando você compra esse transceptorzinho, ele já vem com um pedacinho de fio já dentro lá para servir de antena. Então ele já vem com a anteninha já no corte padrão. Pelo menos aqui no Brasil você já compra o transceptor, ele já vem com um pedacinho de fio já na medida para atender essa frequência de 433 MHz, que é a frequência que a gente trabalha aqui, tá bom? Então, você deve conectar a antena, tá? Ah, mas a distância vai ser curta e tal. Cara, não importa. Conecte a antena, senão você não vai conseguir transmitir os pacotes, tá bom? O protocolo exige que você tenha antena. Então, o módulo transceptor RFM95 LoRa, ele se comunica com a placa ESP32 usando o protocolo de comunicação SPI. Então, pessoal, a gente já teve a oportunidade de trabalhar aqui com módulos externos conectados à placa ESP32 e algumas vezes a gente fez essa conexão, né, a comunicação da placa ESP32 com esse módulo no protocolo I2C, e aqui a gente vai fazer essa comunicação no protocolo SPI, tá? Então eu estou falando aqui da interligação da placa ESP32 com o transceptor. Essa interligação, eles vão comunicar, né, a placa ESP32 com o transceptor dela em cima do protocolo SPI, que é um protocolo que a gente já trabalha com a placa ESP32, beleza? Portanto, a gente vai usar os pinos padrão da placa ESP32 de comunicação SPI, beleza? Então, você vai conectar as placas aos módulos transceptores, tanto a placa sender como a placa receiver, tá? E conforme a conexão para os dois, tá? Para os dois dispositivos, tanto o sender como o receiver, é o mesmo diagrama, tá? Que é esse aqui, ó. É a mesma montagem para os dois módulos, transmissor e receptor. Ok? Então, aqui estão as conexões. Pessoal, é só seguir aqui. Aqui nós temos aqui, ó, as identificações que vão estar aqui na placa do transceptor e onde você vai conectar lá no ESP32. Então, ó, aqui, ó, na conexão ANA, você vai colocar a antena. Aí tem o GND, tá? Esse cara aqui, ele tem vários GNDs aqui, tá bom? Se eu não me engano, ele tem 3. Ó, tem um GND aqui, tem outro GND aqui, tem outro GND aqui embaixo. Você só precisa conectar um GND, beleza? Qualquer um desses que você usar vai servir, eles estão todos conectados, beleza? Então você vai conectar o GND
do transceiver no GND lá da tua placa ESP32. Aí você tem aqui, ó, os orifícios, tá? Os through holes que não são conectados lá no transceiver, ok? Então tem o DIO 3, o DIO 4, não são conectados. E aí tem o furo 3,3 volts, tá? Que você vai conectar também na placa ESP32, lá no 3,3 volts da placa ESP32, tá? O DIO 0 do transceiver, ele é conectado ao GPIO 2 da placa ESP32. Então está aqui, ó, o DIO 0, ele vai conectar aqui, ó, no GPIO 2 da placa ESP32. O DIO 1, 2 e os outros GNDs, 5, todos eles não conectados. Você só vai conectar um GND, como eu disse. Pode ser o que você quiser aí da tua placa transceiver, ok? O reset da placa, que é esse cara aqui, ó, você vai conectar no GPIO 14, que é esse cara aqui, ó. Olha aqui, ó, essa conexão, GPIO 14. E aqui nós temos os terminais de comunicação SPI, que é o CS, SCK, o MOS e o MISO, tá bom? Então esses 4 terminais serão conectados aqui, ó, no GPIO 5, 18, 23 e 19 da placa ESP32. Basta seguir esse esquemáticozinho de montagem aqui, que não vai ter errada. Tá beleza, pessoal? Então, aqui, como eu já tinha dito, ele possui 3 orifícios GND, beleza? Você só precisa usar um, não precisa usar os 3, ok? Então, senhores, nessa aula a gente vai ficar por aqui. Na próxima aula eu já venho fazendo a atividade prática e, é claro, explicando para vocês o código-fonte que vai permitir a comunicação em cima do protocolo LoRa entre o sender e o receiver, ok? Então, ficamos por aqui, senhores. Valeu!